E agora na nossa live de quinta, que é sobre direito eleitoral, é a primeira vez que eu estou fazendo nesse formato aqui, com outras ferramentas, com outro software. Então, pessoal, nos desculpe aí alguma adaptação que a gente faça. Mas, para deixar claro para o pessoal, com essa nova ferramenta a gente está transmitindo simultaneamente no YouTube, no Facebook e no Instagram. A gente tem mais pessoas participando. E aí, por isso, deixa o celular na horizontal, que antes a gente via aqui o celular aqui, né? Lá no Instagram. Agora, bota o celular na horizontal que você vai visualizar melhor a gente. Apresentar para vocês o convidado de hoje, o Dr. Fernando Alencastro, professor, palestrante, especialista em Direito Constitucional Eleitoral, desenvolve projetos de pesquisa em temas de cidadania eleitoral, membro fundador da Escola Eleitoral, professor associado do IBPCE, Instituto Brasileiro de Política e Cidadania Eleitoral, analista do TSE e autor do livro Os Presidentes do TSE no século XXI. E historiador e educador eleitoral, né, doutor? Sim, é isso mesmo, doutor. É isso mesmo, doutor. Muito legal. E a história do direito eleitoral. Aliás, a gente tinha que fazer uma live sobre a história do direito eleitoral, viu? Um dia. Eu não sabia que o senhor era historiador. Talvez para, depois que passar esse momento, a gente tiver mais tempo para estudar os temas que não são do dia a dia, né, agora das eleições, seria muito interessante brindar os nossos espectadores com a história do direito eleitoral, que é bastante interessante, né? Sim, pessoal, sim. Esse então é o Dr. Fernando Alencastro. Nosso tema hoje é o seguinte: registros de candidatura. Qual que é o próximo passo dos candidatos, né? Ou os então pré-candidatos agora já são candidatos, porque as convenções terminaram ontem. E hoje ainda tem um monte de gente resolvendo problemas de ata, transmitindo ata no Candex, no software da Justiça Eleitoral. Doutor Fernando, primeira pergunta, que eu recebi várias perguntas no mesmo sentido. Dá tempo ainda de mexer em alguma coisa na ata de convenção? Olha, os partidos que já realizaram as convenções, né? Eles tiveram no dia seguinte, na verdade não é 24 horas, mas sim o dia seguinte, para fazer a transmissão da ata. Existe uma possibilidade de alteração se a convenção partidária ela autorizou o diretório municipal a realizar ali, por exemplo, ainda a questão das vagas remanescentes. Mas a legislação, ela determina que no dia seguinte à realização da eleição seja encaminhada essa ata, né? E essa ata, ela retrata aquilo que aconteceu em convenção. Então, se eventualmente o partido, ele comprovadamente demonstrar que foi encaminhada uma ata que não corresponde àquilo que aconteceu na convenção, ou se após a realização da convenção o diretório municipal devidamente autorizado pelos convencionais a deliberar sobre alguma situação que ficou omissa na convenção, a substituição da ata, na verdade não é bem uma substituição, é uma apresentação de uma nova ata, ela pode ser encaminhada pelo Candex, né? Agora, as situações elas serão ali analisadas, o caso específico, sei que são alguns, né? Serão analisados. Eu não estou bem a par da situação concreta de cada situação, mas o encaminhamento dessa ata, o sistema não vai inibir. Ele pode ser encaminhado, sim, e tudo depois será analisado aí na análise do pedido de registro, do DRAP e dos registros individuais. Eu não gosto de passar uma situação específica, porque a gente só tem certeza se olhar a documentação, né? Então, assim, passar situações em tese, consultar é bacana, mas aconteceu tal e tal e tal coisa. Mas quando você vai ver, o documento diz outra coisa, né? Então, até para não te comprometer como professor, não, vamos passar uma situação geral. Pode mexer? Pode, mas depende do que vai estar lá, né? Pode ter situações legítimas ou não, né? Sim, sim. O sistema vai aceitar essa nova ata aí. Ótimo. Então, o pessoal deve ter um monte de gente correndo a essas horas aí, arrumando alguns detalhes
em ata quem vai entrar de fato, um vice, às vezes delibera de novo, e aí vamos ver se a Justiça Eleitoral vai aceitar em todos os casos, vai deferir ou não. Né? Acredito que em muitos casos deve deferir sim, pelo que eu já percebi. Bom, ontem, dia 16, terminou o prazo de realização das convenções e os pré-candidatos foram aclamados, né, ou escolhidos como efetivamente candidatos dos seus partidos. Qual o próximo passo agora? Registro de candidatura, é isso? Isso, doutor Leon e os ouvintes que estejam aí, né? A eleição, ela tem aquele calendário eleitoral com as fases muito determinadas. Portanto, até o dia de ontem, o dia 16 de setembro, era a data em que os partidos podiam realizar as convenções. Agora, até o dia 26 de setembro, os partidos políticos têm que fazer o encaminhamento dos pedidos de registro de candidatura dos candidatos e também o DRAP, que é aquele documento de regularidade dos atos partidários. A Justiça Eleitoral vai receber esses pedidos de registro. A gente dizer que até o dia 26 não precisa dizer necessariamente esgotar esse prazo. Hoje nós já temos aí mais de 20 mil pedidos de registro recebidos pela Justiça Eleitoral. E certamente que até o dia, agora nos próximos dias, 18, 19, 20, 21, 25, os partidos estarão fazendo esse encaminhamento. O ideal é que não fique para a última hora essa transmissão de dados via Candex para a Justiça Eleitoral dos pedidos de registro. O juiz eleitoral dos diferentes municípios receberá esses pedidos de registro de candidatura e o primeiro passo vai ser a publicação do edital constando o nome daqueles candidatos que foram encaminhados pelos partidos políticos. Então, esse é um próximo passo que agora o calendário eleitoral impõe a todos aqueles que participam da eleição. Eu entrei no site da Justiça Eleitoral hoje para fazer uma pesquisa de jurisprudência. Eu já percebi que me pareceu que o site já estava bem mais pesado, estava lento. Ou seja, não deixem para a última hora, porque não há sistema no mundo que aguente todo mundo fazer ao mesmo tempo, né? É isso mesmo, doutor Leão. E a gente também aproveita para dizer que, uma vez que o dirigente partidário fizer o encaminhamento pelo Candex, a Justiça Eleitoral, o servidor do cartório, ele vai dar um aceite nesses pedidos, e os pedidos eles entram numa fila nacional até que ele gere aquela comunicação com o PJE e já, consequentemente, dê um número àquele pedido de registro de candidatura. Então, com esse passar do tempo, o senhor apontou bem, já com essa chegada dos milhares de pedidos, o que vai crescer muito, a expectativa é em torno de 550 mil a 600 mil candidaturas. Esses pedidos, esses peticionamentos, eles vão entrando numa fila nacional, mas, como diz aquele ditado popular, a fila anda. Então, se não for imediatamente, às vezes vai levar 1 hora, 2 horas, às vezes vira de uma noite para o dia seguinte, mas nós fizemos já alguns testes, os sistemas estão funcionando, houve algum tipo de dificuldade por parte dos próprios dirigentes do partido, natural, é a primeira vez que vai haver a integração do sistema de candidaturas com o PJE numa eleição municipal, mas hoje houve uma reunião das áreas de tecnologia da informação e foi constatado que, em que pese algumas dificuldades iniciais dos usuários, o que é muito natural, os sistemas estão firmes, estão fortes, estão fazendo os processamentos dos pedidos de registro, as atas já estão, inclusive, divulgadas no ícone do Divulga Cand, que é um sistema em que é possível acompanhar as candidaturas, de maneira que está correndo tudo bem, e na semana que vem será um grande teste de paciência e de êxito aí dos sistemas eleitorais, porque será a data definitiva do pedido de registro e certamente vai se acumular aí a centenas de milhares. Eu vou só fazer um lembrete aqui para o pessoal, um aviso que eu esqueci de dar no começo.
que é na próxima terça-feira, dia 22, é o dia do contador. E nós vamos ter uma live especial com o diretor técnico da Megasoft, o José Ozanam, e em comemoração ao dia do contador no dia 22, né? Assim como nós temos o dia do advogado dia 11 de agosto, a gente comemora bastante, a gente tem baile do Rubi em anos normais, esse ano não teve, o agosto é o mês da advocacia, então 22 de setembro, o dia do contador, vai ter uma live especial para vocês, com a participação do seu Daniel Martins, que é o CEO e um dos fundadores da Megasoft. Então, fiquem ligados, vai ser uma live muito especial em comemoração e em homenagem aos contadores. E eu vou lembrar isso no final também, porque às vezes tem gente que entra no comecinho, vê um pouco, depois volta, então vou dando esse recado no final também. Desculpa interromper, doutor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando acontece esse aceite no pedido de registro, é o momento que ele já entra lá no portal do Divulga Cand? Sim, a partir do momento que gera o aceite, né, e esse aceite ele é processado, né, esse peticionamento, automaticamente há uma comunicação do Candex, que é o sistema Cand, a parte externa, com o Divulga Cand, e aí essa ata daqueles partidos que já fizeram o encaminhamento, ela já fica disponibilizada lá no Divulga Cand. Quem precisar entrar, até durante agora esse nosso bate-papo, ou mais tarde, é lá no site do TSE, no ícone Eleições 2020, tem um rol de uma série de sistemas, e vai ter o nome lá, Divulga Cand e Prestação de Contas, que ele serve também, além do acompanhamento do sistema de candidaturas, ou seja, do passo a passo do candidato, haverá também o acompanhamento da prestação de contas dos candidatos. Então já está disponível, quem quiser já dá uma navegada por lá, é muito fácil, é no ícone Eleições 2020, com esse título, Sistema Divulga Cand e Prestação de Contas. Já havia nos anos anteriores o número do processo da prestação de contas, ali um link, né, para o processo de prestação de contas, né? Esse formato então não mudou, tá mantido, né? Está mantido, principalmente em relação à prestação de contas e ao registro, são processos de natureza pública, né? Então eles são todos disponibilizados e com amplo acesso para qualquer pessoa pode acompanhar o processo, seja de registro e depois, posteriormente, o de prestação de contas. Certo. Gente, eu tinha tomado um susto agora há pouco, e eu vou falar, porque eu vou passar essa vergonha sozinho, não, né? Então, o produtor nosso está aqui na frente, de máscara e tudo, mas ele está acompanhando o jogo de São Paulo, ao mesmo tempo, e foi gol, pelo jeito. E eu tomei um susto aqui. E minha gravata vermelha não tem nada a ver com São Paulo, que eu nem acompanho futebol, mas só para... Não teve nada a ver com a live, viu, gente? Tomei um susto aqui. Doutor, desculpa mais essa interrupção, foi por um bom motivo. Os principais erros que o senhor verifica que são cometidos pelos partidos políticos nesse momento de registro, o que o senhor verifica que é mais problemático? Olha, o manuseio dos sistemas, do Candex, ele, a essa altura, o partido ele já foi ao SGIP buscar a chave de acesso ao Candex, isso foi uma inovação, mas essa etapa já foi ultrapassada. Aqueles partidos, aqueles diretórios municipais que eventualmente estavam irregulares e, portanto, não conseguiam gerar a chave, eles fizeram um formulário, o próprio cartório gerou a chave de acesso. Então, quem já manuseou o Candex para encaminhar as atas, agora manusear para o encaminhamento dos pedidos de registro é muito simples. Então, em termos operacionais, eu acredito que não vai haver nenhum tipo de dificuldade para os dirigentes partidários que operacionalizam o encaminhamento dos pedidos de registro. Eu creio que, em termos de sistema, a principal fase foi a novidade aí das convenções digitais e a necessidade de encaminhá-las pelo sistema Candex. Em relação ao sistema, está tudo tranquilo. Em relação à apreciação das exigências legais, né, eu creio que uma coisa que vai ficar muito observada durante as eleições vai ser aquela
percentual de 30% de gênero feminino, né, das candidaturas femininas, que a essa altura certamente os partidos indicaram no DRAP essa proporção. Mas o que cada adversário local e os promotores eleitorais estarão bastante atentos é sobre a efetiva realização de atos de campanha pelas candidatas que estão relacionadas nesse percentual dos 30%. Esse é um tema que certamente ele vai gerar, já tem gerado um número de judicialização maior a cada eleição, e essa de 2020 é um tema que adversários políticos e também o Ministério Público Eleitoral estarão bastante atentos para a efetivação de atos de campanha daquelas candidatas que estão dentro daquele percentual dos 30%. Eu também acredito que, muito embora essa regra já não seja nova, eu acho que esse ano a gente vai ter uma fiscalização muito maior no mérito dessas candidaturas, né? Não é nem na formalização, mas no conteúdo, se são verdadeiras ou não, né? Exato. E tem uma novidade, tem me veio a lembrança que tivemos uma decisão monocrática do ministro Lewandowski há poucos dias, que se refere às candidaturas negras, à reserva de recursos do fundo eleitoral e do tempo de TV na proporção das candidaturas negras de cada partido. Vai ser difícil fiscalizar isso tão em cima da hora? Você acha que a Justiça Eleitoral vai conseguir? Ou isso é muito a posteriori? O tema ele havia sido respondido, a consulta pelo TSE havia programado essa inclusão a partir de 2022, a liminar do ministro Lewandowski determina de imediato. O TSE ele vai se reunir agora na segunda-feira, um determinado grupo, para exatamente tratar da efetividade dessa decisão, dessa liminar do ministro Lewandowski, né, e do seu cumprimento, como não pode deixar de ser, mas eu não tenho ainda elementos para dizer como é que vai ser estabelecido. Nós temos aí, a liminar já foi proferida dentro, né, do período de convencional, onde inclusive diversos partidos já haviam realizado as suas convenções. Mas a liminar está em estudo. Agora, na segunda-feira, como eu disse, vai haver um grupo temático exatamente para avaliar, e assim que o TSE tiver algumas orientações sobre a aplicabilidade dessa medida liminar, certamente que haverá aí comunicados para os partidos, comunicados no site, haverá toda uma transparência de como o tribunal estará procedendo em relação à liminar deferida pelo ministro Ricardo Lewandowski. Olha que eu, particularmente, como advogado, eu vi com ressalva essa decisão do ministro de antecipar. Gostei da decisão do TSE de jogar para 2022 e tal. É muito importante isso no ponto de vista de políticas afirmativas, mas eu tenho algumas ressalvas minhas, assim, de como advogado. Acho que tinha que ser pelo Congresso, enfim, eu tenho minha opinião. Mas eu achei muito intempestiva, muito inoportuna, muito em cima da eleição, né? O bom é que o TSE é muito organizado, já está se preparando para dar efetividade, né, nessa decisão do Supremo, né, do ministro Lewandowski. Então temos uma informação de privilegiadíssima aqui, de saber que já estão preparando um grupo de trabalho para acompanhar isso, né? Exato. Muito bacana. Vamos voltar para os nossos detalhes aqui do Divulga Cândido. O Cláudio Rui falou para a gente aqui, mandou um comentário. Gente, inclusive, comentem, façam perguntas aqui que o pessoal passa para a gente aqui. Toda a documentação no Candex em PDF, ele está dando essa dica, porque se colocar em JPEG, será o documento não parece que não sobe no Divulga Cândido. Dá algum problema? É melhor PDF, né? Mais leve? Tem sim. Tem essa recomendação, né? A Justiça Eleitoral ela encaminha diversos manuais. Os tribunais regionais eleitorais, eles a essa altura já fizeram reuniões com os representantes partidários, né? Para reforçar ali uma espécie de manual de instrução, e de fato tem essa regra do PDF ser o formato adequado para
subir os documentos, levar os documentos ao sistema. Esse foi um arquivo de imagem, então fica essa dica. Tem muita gente que está nos ouvindo que assessora candidatos, prefeitos, então utilizem o formato de documento. PDF é muito mais leve para você subir os documentos, não há necessidade de utilizar uma foto, é muito mais pesada a foto. Se todo mundo fizer isso, todo o sistema fica um pouquinho mais leve, um pouquinho mais ágil, né? E tudo hoje tramita, lembrando aqui, gente, toda a parte de registro tramita pelo PJE. Agora, tudo eletrônico, né, doutor? Pela primeira vez em eleições municipais é completamente eletrônica. A documentação, o registro, prestação de contas, tudo, né? Doutor Leão, inclusive, foi bom o senhor trazer o assunto do PJE, porque na entrega da prestação de contas anuais, que venceu agora, conforme a alteração legislativa, no meio do ano, diversos diretórios municipais que apresentaram a sua prestação de contas, apresentaram no PJE do TRE e muitos no PJE do TSE, né, sendo que a competência para receber a prestação de contas dos diretórios municipais é do juiz eleitoral. Então, eu aproveito aqui a grande audiência desses encontros que a Megasoft tem feito para lembrar aos advogados que toda a competência originária dessa eleição, ela é do juiz eleitoral, é da zona. Essa eleição municipal, ela começa e acaba. A diplomação vai ser feita ali também pelo juiz, pela junta eleitoral. Então, ao peticionar no PJE, se for o caso de uma impugnação ao registro, se for o caso de uma AIGE, a representação por propaganda, enfim, qualquer ação judicial eleitoral, que o advogado tenha aquele cuidado ali de escolher o PJE zona, para que não necessite que o desembargador do TRE decline de competência, ou até o TSE também. Então, é muito importante essa atenção de que toda a eleição ela deve ser dirigida ao PJE da zona. Como o senhor lembrou, doutor Leão, sim, essa é a primeira eleição em que 100% dela estará digitalizada, estará sendo feita de forma eletrônica, né? Seja pela transmissão dos pedidos de registro e agora pela tramitação processual desses pedidos de registro, que será todo ele feito na plataforma PJE. Gente, dica importantíssima do doutor Fernando Alencastro aqui. Olhar bem qual que é a competência para você não peticionar no TSE ou no TRE quando você tem que peticionar na zona eleitoral. Como o layout é o mesmo, né? Mas você só vai ter o direcionamento diferente. Então, cuidado. E eu diria mais, isso chega a arriscar perder um prazo, porque você peticiona num lugar diferente, os prazos são exíguos na Justiça Eleitoral, de repente você não vai conseguir demonstrar que foi um mero equívoco ali, você pode perder um prazo ali, um prazo de uma impugnação, de alguma coisa. Então, muita atenção para os operadores do direito que vão peticionar no PJE, peticionem na plataforma da competência correta, zona eleitoral, né? Muito bem lembrado, sim. Essa live está dando umas dicas práticas muito importantes para o bastidor da campanha. A partir de agora vai ter muito pré-candidato, os candidatos, aliás, preparando o seu comitê, pedindo votos, já fazendo propaganda a partir do dia 27, viu, gente? Ainda não pode fazer propaganda eleitoral. Pode fazer aquela de pré-campanha, pode fazer, né, doutor? Vamos falar um pouco sobre isso. Pré-campanha ainda segue, os atos de pré-campanha ainda seguem, né? Seguem sim. A lei ela é bem específica em relação aos atos de campanha que se realizarem imediatamente após a última data do período de registro de candidatura, que é o dia 26. Portanto, como o senhor já bem falou, a partir do dia 27, aí sim, estão permitidos os atos de campanha. Até lá, é muito bom evitar, principalmente o jargão, né, de pedir voto, não é possível ainda nessa fase de pré-campanha, e outros atos de pré-campanha que ficam mais adstritos ali ao que permite o artigo 36A. Então, até o dia 26, é muito prudente que se mantenham apenas nos atos próprios da pré-campanha. O pessoal tem muita ansiedade de sair pedindo voto. Gente, tem tanta coisa que pode fazer na pré-campanha.
o pessoal que estiver nos ouvindo aí eu já podemos chamá-los de candidatos, porque foram escolhidos em convenção, né? Quanto a isso, o senhor concorda também? Eu já vi gente discordando disso. Tem, a doutrina, ela tem essa digamos aí, essa divisão, né? Que o status eleitoral de pré-candidato para candidato, tem uns que entendem que é a partir da chegada do pedido de registro, outros que entendem que é a partir da convenção. Então, essa modificação do nome, ela, digamos assim, não tem uma grande importância, embora aqueles que entendam que a partir da escolha em convenção, esse status eleitoral ele já mude para candidato, mas é certo que, embora possa ser chamado de candidato, mas ainda não pode praticar atos da campanha. Esses só a partir do dia 27. Então, essa distinção de nomenclatura, ela fica aí para o campo doutrinário, mas efeitos práticos mesmo, seria mais no sentido dos atos de campanha. O pré-candidato que escolhido passa a ser chamado de candidato, ele entender que, por já estar sendo chamado de candidato, ele pode praticar atos de campanha. Não, ele tem que se manter ainda naqueles limites da pré-campanha, e eu estou plenamente de acordo com o senhor, doutor Leon. A pré-campanha, o artigo 36A, ele permite tanta coisa que não precisava haver tanta seminários sobre pré-campanha, possível, não é possível. Eu vejo claramente que o 36A, que já permite o acesso às redes sociais, ele já permite um mundo. Mas esse é um debate que começou em 2016, continuou em 2018, 2020, muitas dúvidas de pré-campanha. Acho que aos pouquinhos aí essa situação vai se amadurecendo. Então, eu partilho dessa opinião de que realmente já pode ser chamado. Eu penso, né, humildemente eu penso que a partir da convenção ele é candidato. Mas é um limbo ainda, gente. Vamos colocar, é um momento de limbo. Você já é candidato, mas você não pode fazer campanha efetivamente. Então, divulgar o número seu que você saiu lá na ata é pedido de voto. Então não faça ainda. Espere esses dias aí até o dia 27. Faça os atos de pré-campanha. Fale de você, do seu currículo, suas propostas, por que você quer ser eleito, mas não faça o pedido de voto e não divulgue o seu número ainda e não divulgue panfleto, ainda não é momento. Vai ter momento para isso. Então, segura um pouquinho que está chegando, né? Tem bastante coisa ali no bojo do 36A que pode ser feita. É uma forma muito interessante de se fazer política, né? Mais indireta, um pouco mais sutil, que também vai agregar valor para a sua campanha, vai trazer, enfim, apoiadores, militantes, né? Simpatizantes. Então, vamos com calma, que tudo no seu momento. Está chegando já, 10 dias para começar a campanha, né? O que mais que a gente pode explorar o conhecimento do senhor aqui, doutor? Tem muita coisa ainda que eu tenho aqui para perguntas. Falando dessa parte prática também dos operadores do direito e dos assessores ali das campanhas. De que forma serão publicados os editais e a relação dos candidatos, a citação, a intimação dos atos processuais perante a Justiça Eleitoral? Como é que vai dar, qual que é a ferramenta que é utilizada? Como que acontece isso? Olha, doutor Leão, essa é uma pergunta muito boa para a gente tratar agora dessa parte, digamos assim, do pós-registro, né? Os editais, eles serão publicados pelo DJE. Então, todo o cartório eleitoral ele vai encaminhar para o DJE. O DJE está acessível na página de cada TRE, né? Estará lá o DJE. E, a partir da publicação do edital, passa-se a contar o prazo de 5 dias para as impugnações ao registro de candidatura. Então, se essa candidatura ela for judicializada, se ela receber ali uma ação de impugnação ao registro de candidatura, que é o nome, aquela sigla AIRC, a partir desse momento, o DJE, nessas ações de registro de candidatura, o DJE ele vai ficar de lado, não será mais usado. E sim, substituirá o DJE o chamado mural eletrônico, que também é um ícone que estará disponível nas páginas dos TREs. Ali, em seguida ao DJE, vai estar o mural eletrônico.
E é muito importante também essa informação de que se eventualmente uma candidatura que será defendida aqui por um dos nossos participantes, se o seu candidato ele receber uma impugnação, a citação dessa impugnação será feita no mural eletrônico. E apenas para a gente lembrar aqui, para ficar bem claro, aquela distinção da citação para a intimação, a citação é um ato até muito mais assim fundamental, porque ela a citação, ela chama, né, o réu, a parte, anuncia para a parte que há uma ação contra ela e naquele momento está se abrindo um prazo de defesa. Então ela instaura o processo. A intimação, as intimações, elas vão ocorrer no transcurso do processo. Depois que o processo se instaurou, as intimações também serão todas pelo mural eletrônico, mas a intimação, o advogado, ele já sabe, o candidato já sabe que está correndo uma ação judicial. A citação, ninguém sabe. Então nenhum candidato vai receber um ofício, nenhum candidato vai receber um WhatsApp, nem um e-mail. A primeira maneira de citar as candidaturas será no mural eletrônico. Portanto, a partir do momento em que for publicado o edital no seu respectivo município, se você já acompanha algum candidato, se há advogados acompanhando, todos os dias acessem o mural eletrônico para verificar se há algum tipo de ação de impugnação à candidatura que você defende. É necessário entrar diariamente no site, no ícone do mural eletrônico, porque se eventualmente houver uma ação de impugnação, a citação estará lá. E imediatamente a citação, no dia seguinte, começará a correr o prazo de defesa. E depois, doutor Leon, que eu estou completando essa resposta, quando houver oportunidade, eu gostaria também de conversar sobre prazos dentro do período eleitoral, especialmente os de registro de candidatura, a contagem desses prazos. Perfeito. Gente, outra dica muito importante, mural eletrônico já é um sistema que funcionava em 2016, eu acho muito prático, até mais do que o DJE, porque você tem um lugar que você vai todo dia olhar e só os seus candidatos, você filtra ali, enfim, é fácil de olhar, mas tem que ser todo dia. E quando a gente fala todo dia nesse período, doutor, é todo dia mesmo, né? É sábado, domingo, feriado, né? Não tem feriado final de semana mais para quem é candidato e quem é advogado eleitoralista, a partir de agora. Então acabou o descanso, pelos próximos 60 dias. Porque os prazos começam a contar no dia seguinte, independentemente de feriado, final de semana ou domingo. E sabe o que? Às 19 horas o mural eletrônico? Ele na verdade, ele fica online, né? E à medida que o cartório, o juiz, ele for promovendo ali a citação, essa citação ela não está mais sendo assim apenas com hora marcada. Ela pode ser acessada a qualquer momento, o mural, que pode ter uma citação, e depois as intimações. Os cartórios, às vezes, se organizam, isso é uma organização interna, para evitar que o advogado entre às 11, entre ao meio-dia, 1, 2, às 3. Aqui no Tribunal Superior, a gente se organiza para fazer os encaminhamentos de atos processuais em metade do dia, normalmente ali 11 horas, e depois ao final do dia. Mas isso depende muito de cada organização do cartório eleitoral. De toda forma, começa a contar a partir do dia seguinte, né? Então, isso está garantido. Está garantido, mas o senhor colocou uma situação aí que também a gente realça, seja já para os advogados eleitoralistas experientes, sejam para aqueles que estão aí, digamos, talvez estreando numa eleição, sejam muito bem-vindos, né? É um ramo de cidadania eleitoral muito interessante de se atuar. Mas então, doutor, aproveitando para falar de prazo, a publicação ela vai se dar no determinado dia, então essa regra de que o primeiro dia de início do prazo é o dia seguinte, perfeito.
Mas, em geral, fora do período eleitoral, esse primeiro dia tem que ser um primeiro dia útil, né? Se a publicação fora do período eleitoral acontece numa sexta-feira, esse prazo ele vai se iniciar na segunda-feira, né? Agora, nesse período eleitoral, especificamente a partir do dia 27, uma vez publicada o ato processual no mural daquele dia, no dia seguinte, seja esse dia seguinte, sábado, domingo ou feriado, esse prazo ele vai se iniciar. E se o dia seguinte for uma sexta-feira, esse prazo vai contar sexta, sábado e domingo. E vai vencer no domingo, não vai se prorrogar para segunda-feira. E mais, se esse prazo, é o que eu disse também, se ele findar num dia de final de semana ou num dia feriado, ele não se prorroga para o dia seguinte, que seria útil. Ele vai terminar no domingo mesmo ou no feriado mesmo. Então, nos processos de registro de candidatura, muita atenção para a contagem do início do prazo, que será no dia seguinte, independentemente de ser sábado, domingo ou feriado, e a conclusão desse prazo também, independentemente de ser sábado, domingo ou feriado, ele vai terminar normalmente ali no terceiro dia, tem alguns prazos diferentes na ação de impugnação ao registro, mas ele vai terminar no dia exato, não vai se prorrogar para um dia útil. É como o senhor falou, doutor Leon, a partir do dia 27, todo dia é dia útil. Exatamente. Isso não é uma força de expressão, isso é a realidade, né? Então, vamos ficar atento. Quem nunca divulgou em eleição, gente, não sei, eu recomendo assim, não vá sozinho, faça parceria com um colega que já fez, porque é muito diferente. Então, o risco de se perder um prazo é muito grande. Se for um prazo numa AIGE, por exemplo, é muito grave. Então, não vai sozinho, não. Faz parceria com alguém que já tem alguma experiência, ou então fique muito atento, não descanse, porque são 60 dias primordiais para... Estou falando 60, mas não são 60 exatamente. Pouco mais, pouco menos, eu acho que é menos. Então fique atento aí. O pessoal que não advogou ainda, e na verdade todos nós, porque não é fácil, não. Eu gosto muito particularmente desse movimento eleitoral, mas é bastante desgastante. Mandar um abraço para o Cleone, que está online aí com a gente, colega eleitoralista, participou do evento do Mega Talks, faz lives aqui com a Mega Talks também, com a Megasoft. Um abração, Cleone Meirelles. O senhor queria falar sobre prazos de impugnação de registro? Qual que era o tema que o senhor queria falar? Isso. Acabou que falamos que era essa situação do dia útil, né? Que o dia útil, nesse período eleitoral, ele vai incluir, né, os sábados, domingos e feriados, de maneira que a contagem dele vai avançar nesses dias naturalmente. Não haverá nenhum tipo de suspensão ou prorrogação por ser sábado, domingo ou feriado. Isso. Temos uma pergunta aqui do Ulisses Miguel, também sobre já a parte jurídica aqui. Como se darão as audiências em ações como AIGE, no tocante à produção de provas testemunhais, por exemplo? Serão todas online? Já tem previsão sobre isso? Tem uma previsão, sim. A previsão é no sentido de que a tendência da eleição virtual, ela também aconteça a nível das audiências necessárias da instrução da AIGE, mas cada advogado procura estabelecer um contato com o seu cartório, porque há toda uma política do TSE de proteção, de protocolo sanitário, seja para o dia da votação, seja para o dia 26 de setembro, que é o último dia do registro, e nesse último dia é possível aos partidos levarem a mídia de forma presencial. Então, todos os cartórios também estão organizando um dia, esse dia 26, com protocolo sanitário, com agendamento, para aqueles diretórios que deixarem de encaminhar pela internet. A tendência da virtualidade da eleição, ela está em todas as etapas. Então, as audiências também virtuais, elas já viraram, digamos assim, algo muito comum. Então, há essa tendência também da Justiça Eleitoral de manter esse isolamento, de não obrigar
o advogado a vir ao cartório, nem o juiz, nem os servidores. Então, a tendência será essa, mas essa é uma recomendação, mas essa operacionalização, ela será definida por cada juiz eleitoral. Portanto, eu sugiro que o advogado, ele, antes de ingressar na AIGE, ou se for já citado para a defesa numa AIGE, já se informe no cartório quais serão os procedimentos da instrução dessa AIGE. Cada juiz vai determinar, mas certamente a grande maioria vai fazer de forma virtual, sim. Certo. Nós vamos ter essa situação aí, o oitivo de testemunhas. É muito importante a gente manter contato com o seu cartório, com o seu juiz eleitoral, até para saber como é que vai ser, né? De repente tem uma situação específica que você quer fazer um depoimento de uma testemunha lá no transcurso da AIGE, que seja importante ser pessoal, por exemplo, seja presencial, não sei. Então é bom ter esse contato mais direto, né? E a justiça eleitoral, pelo menos aqui em Goiás, ela é muito fácil de tratar. Eles criam canais de comunicação até pelo WhatsApp. E o trabalho e a interlocução com o advogado é sempre de muito respeito, de muita proximidade. É muito bacana, viu? A justiça eleitoral está tudo de parabéns em relação a isso, doutor. Não, obrigado, Toleão, porque a gente gosta de dizer que partido político, candidato, advogados dos partidos, dos candidatos e justiça eleitoral fazem parte de um mesmo pacote, que é a realização de uma eleição, que é a efetividade da democracia. Cada um tem os seus papéis definidos numa eleição. A justiça eleitoral organiza, mas os partidos escolhem em convenção, encaminham seus registros, os advogados peticionam no PJE, despacham com o juiz. Então, cada qual tem um papel, mas nós estamos todos nesse mesmo barco da democracia. E quem é da justiça eleitoral vê os advogados, os partidos e os candidatos como verdadeiros parceiros, porque nós estamos para prestar um serviço para vocês. E quanto mais vocês sejam capacitados nesses serviços, mais redondo os trabalhos andam. Então, é de todo interesse esse diálogo, essa interlocução, esse relacionamento institucional com todos esses personagens que compõem uma eleição. A gente sente, na lida com a justiça eleitoral, a gente sente esse tratamento de igualdade, não há aquela distância como há em outras justiças, muitas vezes, os servidores. É um trabalho colaborativo. A gente sabe que todo mundo tem que trabalhar junto para que a eleição aconteça. Esse é o grande mistério, né, de todos esses atores que o senhor mencionou, advogados, justiça, servidores, que são uma parte importantíssima da justiça eleitoral, é quem realmente carrega o piano, são os servidores, são muito qualificados. Tem um lembrete aqui. Cartilha de propaganda eleitoral no site da Megasoft, pessoal. Ó, a Megasoft produziu uma cartilha rápida, com dicas rápidas sobre propaganda eleitoral, as várias modalidades. É bem acessível, é bem fácil de ler para qualquer candidato. Então, confira lá no megasoft.com.br para você baixar essa cartilha, tá? Tem uma pergunta boa aqui. Sobre a impugnação de candidatura, doutor Fernando, para a candidatura ser indeferida, ela precisa ser impugnada necessariamente ou não? Ótima pergunta. Não. O juiz eleitoral ele vai receber ali todos aqueles pedidos de registro. Vamos considerar que nenhum foi impugnado. Considerar que não houve nenhuma impugnação a nenhum registro de candidatura aí no município, na cidade de Goiânia, por exemplo. De qualquer maneira, o juiz eleitoral ele vai sentenciar, deferindo ou indeferindo essa candidatura a partir da análise do preenchimento das condições de elegibilidade daquele candidato, daquela candidata, e também vai verificar se sobre cada candidatura individualmente não incide nenhuma inelegibilidade. Se ele verificar se as condições de elegibilidade estão preenchidas, mas há alguma inelegibilidade sobre aquela candidatura, o juiz vai indeferir esse registro, independentemente de impugnação, seja de outros candidatos ou partido ou do Ministério Público. Então,
não há a obrigatoriedade do indeferimento não está vinculada à impugnação. Ela pode acontecer também quando houver impugnação, no caso seria o deferimento da ação de impugnação, mas a análise do registro ela vai ser feita de forma livre e independente pelo juiz, mesmo sem impugnação. Lembrando também, doutor Leon e participantes, que a legislação, em relação à tramitação do pedido de registro de candidatura, ela, primeiro, não exige o patrocínio de um advogado. Ela não exige. Se o candidato, o partido, já quisesse fazer representado por um advogado, é muito bem-vindo, mas não exige. Muito bem. E ela também, ela vai ser desenvolvida ali até a sentença, e se o juiz verificar alguma irregularidade no encaminhamento e na apreciação da documentação, o juiz vai intimar o candidato ou a candidata para vir suprir essa deficiência. Então, será dada essa ampla defesa, ela está prevista nessa tramitação do registro, portanto, mais um reforço para que fiquem verificando o mural eletrônico, que essa intimação será feita via mural, que às vezes o partido deixou de juntar uma certidão, um documento, o DRAP precisa ser analisado, alterado, alguma situação, o juiz vai sempre oportunizar ao candidato ou ao partido a regularidade da situação. Se não houver essa regularidade, o juiz aí na sentença vai ali sentenciar conforme o fato concreto, mas sempre haverá essa ampla defesa, essa intimação do candidato ou do partido para vir suprir. O juiz não vai aguardar a sentença e lá só na sentença disser, considerando a irregularidade e tal, eu indefiro. Não, ele antes vai viabilizar que a candidatura solucione aquilo que está sendo considerado irregular. Se for possível, muito bom. Se não for possível, isso será um fundamento da decisão, da sentença do juiz. Perfeito. É até bom, eu até vou lembrar as pessoas. Lembrar, não tem muita gente que não sabe. Cada pedido de registro de candidatura é um processo judicial. Então, para vocês terem uma ideia do tamanho que é isso, o senhor calculou em torno de 500 e tantos mil a 600 mil candidatos no Brasil inteiro, né? Isso. Gente, é como se em 10 dias nós vamos ter quase 600 mil processos. Vai dar 600 mil, porque com os DRAPs, né, que também é um processo, isso, exato, vai dar uns 600 mil. 600 mil processos novos de uma vez só, com um prazo extremamente exíguo para julgar, porque tem que deferir ou indeferir essa candidatura. Então são processos judiciais. Isso que o doutor Fernando está falando. Como é um processo judicial, você tem garantia ampla defesa. Então, deu alguma pendência de documento, alguma questão, vai ser oportunizado. Ó, regularize, abre prazo para regularizar essa questão aqui. Faltou uma certidão, por exemplo. E aí eu quero aproveitar esse gancho e lembrar, pessoal, certidões que vocês têm que retirar na Justiça Federal e Estadual de primeira e segunda instância. Quem tiver processo penal ajuizado, você não vai conseguir tirar a certidão automaticamente no site. Então, providencie com antecedência, não deixa para os últimos dias de registro, porque você vai precisar tirar uma certidão narrativa do processo que você tem ali, que você tem um processo penal, mas você não está condenado, ou ele não te gera uma inelegibilidade, mas você vai precisar demonstrar que você não tem essa condenação. Então, providencie o mais rápido possível, porque você vai ter que solicitar essa certidão narrativa na escrivania onde tramita esse processo penal. Então, atenção com isso aí, porque vai ficar muita gente lá no finalzinho querendo certidão, os cartórios da Justiça Estadual, Federal, não vão dar conta. O mais rápido possível. É mais ou menos isso. Falei alguma besteira? Falou certíssimo, muito bem lembrado. É a chamada certidão de objeto e pé, que ela traz a tramitação do processo na respectiva circunscrição judicial. Isso, tem alguns lugares que chama certidão narrativa e em muitos lugares também chama certidão de objeto e pé. Ela narra o processo ali, ela demonstra, ó, você tem um processo penal, mas ele não tem a condenação ainda. Então você garante que você não tem uma inelegibilidade porque você não tem a condenação. Mas se você for tirar no site do seu tribunal lá, não vai sair essa certidão porque alguém tem que analisar. Então,
presta atenção nisso aí, pessoal. Vai tirando certidão já para fazer o seu registro, não deixa para a última hora. Doutor, nós temos quanto tempo? 10 minutos? Vamos ver o que mais. Doutor, deixa eu ver aqui se tem mais algum assunto. Temos perguntas? Pergunta não. Do pessoal, porque com essa modalidade nova aqui que a gente está fazendo hoje, eu não vejo a tela do Instagram, pessoal. Por isso que eu não estou mandando abraço para todo mundo. Se tem conhecidos meus aí, um abraço. Eu já mando por atacado um oi para todo mundo que está aí. Não estou vendo vocês. Doutor, deixa eu ver. Eu queria lembrar, então, nesse finalzinho, ó, próxima terça-feira teremos uma live muito importante em homenagem aos contadores, porque dia 22 é o dia do contador. Teremos uma live com o José Ozanam, diretor técnico da Megasoft, que vai estar junto com o seu Daniel, CEO e fundador da Megasoft, no dia 22, terça-feira. Todos os contadores estão convidados. Doutor, eu queria as suas considerações finais, dicas que o senhor possa passar, além das tantas que o senhor já passou hoje, para esse momento aí de registro de candidatura, pós-convenção, início de campanha. Com a palavra o senhor aí, para a gente explorar um pouquinho mais a sua experiência. Com muita satisfação. Doutor Leão, eu quero aproveitar e falar um pouquinho da AIGE, que é a Ação de Investigação Judicial Eleitoral, que ela é, junto com as ações de impugnação e registro de candidatura, digamos assim, uma ação muito utilizada, né? Ela tem como fundamento os abusos de poder político e econômico. E eu queria só tratar em relação ao prazo de ajuizamento da AIGE, porque há um processo no TSE com pedido de vista que deve ser levado a julgamento na semana que vem, inclusive do município de Aparecida de Goiânia, aí do estado de Goiás, onde uma das questões colocadas ali é o marco temporal do início do ajuizamento da AIGE. O relator, que é o ministro Og Fernandes, nesse caso concreto, ele está entendendo, a AIGE foi interposta antes da fase de registro, mas no período da convenção o candidato já havia sido escolhido em convenção e o partido havia encaminhado o pedido de registro, mas ainda não havia vencido o prazo do registro. Então, no voto do ministro Og, ele entende que essa ação foi interposta corretamente, porque o candidato havia sido escolhido em convenção e o pedido de registro havia sido encaminhado. Há uma divergência no sentido de que a AIGE só pode ser ajuizada com esse término da fase de registro, ou seja, poderia ser ajuizada a partir do dia 27 de setembro. Então, eu sugiro também que se adote o dia 27 de setembro como marco inicial para a interposição de AIGE. E por que às vezes, a AIGE ela já é interposta logo no início da campanha eleitoral? Embora ela vá ser muito utilizada para abusos de poder econômico na propaganda eleitoral, embora ela vá ser utilizada nessa eventual fraude do DRAP no percentual de 30%, o que só se consegue averiguar lá na frente, após a votação, né? A AIGE ela pode ser interposta até a diplomação, mas a AIGE, embora ela só possa ser ajuizada a partir do registro, ela pode apurar fatos anteriores à propaganda eleitoral. E aí entra a questão da pré-campanha. Se você é advogado de uma candidatura e identificou um adversário que nos atos de pré-campanha você entende que ele extrapolou, que ele cometeu algum tipo de abuso de poder, algum tipo de gasto excessivo, de arrecadação de fontes vedadas, é possível a AIGE para apurar fatos anteriores ao período de registro. O precedente mais célebre que a Justiça Eleitoral tem é o do caso da ex-senadora Selma Arruda, lá do Mato Grosso. A cassação do mandato dela foi em virtude de uma AIGE por atos em pré-campanha. Então, se você for um advogado que pretende ajuizar uma AIGE em relação a atos de pré-campanha por abuso de poder econômico, ela já pode ser ajuizada nesse início da campanha e vai poder
analisar os atos de pré-campanha. Igualmente, se você tiver que defender um cliente, é aquela famosa pergunta: fui contratado por uma AIG, e agora? Né? E agora, que bom, porque se você foi contratado, né, você vai ter um cliente aí para uma ação nobre da Justiça Eleitoral. Então, saiba que é possível, sim, a averiguação judicial desses atos de pré-campanha em sede de AIG. Perfeito. Eu ia falar do caso da ex-senadora Juíza Selma, né? Porque Juíza Selma era o nome dela de candidata, né? Apesar de não ser mais juíza quando se candidatou. E é perfeitamente possível também um caso de abuso de poder político antes da deflagração da campanha, né? Ali nas condutas vedadas, você tem um prefeito que está se reelegendo e comete condutas vedadas que se imiscam no abuso de poder político. Então a AIG vai servir para analisar isso, né? O julgamento é sobre a definição do termo inicial do prazo de AIG, de ajuizamento de AIG, é isso? Isso, ele vem numa preliminar. Tem esse tema também como preliminar. Esse processo ele deve voltar na pauta da próxima terça-feira. O município Aparecida de Goiânia, o relator é o ministro Og Fernandes, está com vista para o ministro Luiz Felipe Salomão. Doutor Leon, talvez nesses últimos instantes também, já que estamos falando de AIG, de abuso de poder econômico ou político, recentemente o TSE julgou de não capitular o chamado abuso de poder religioso. Não há essa figura jurídica, foi uma decisão por maioria do TSE. Entretanto, isso não quer dizer que a propaganda nos templos está liberada. A propaganda continua vedada em templos religiosos. A caracterização dela como essa figura do abuso do poder religioso é que não houve esse entendimento da criação dessa espécie de abuso de poder. Mas é só para lembrar que isso não quer dizer que há uma liberação para propaganda em templos religiosos. A legislação é clara em vedar esse tipo de propaganda em templos religiosos. Agradeço a oportunidade. Esse caso do abuso de poder religioso recentemente julgado é meu. Eu sou o autor do recurso especial no TSE. É um caso de Lusiânia. E realmente se tornou um processo paradigma, um leading case, né, sobre isso. Sim. Porque definiu que não se fez a criação do tipo abuso de poder religioso, mas não quer dizer que liberou geral, não. Né? A igreja, o templo é bem de uso comum, você não pode utilizar para fazer propaganda, para fazer campanha no templo. Mas pode incidir um abuso de poder econômico, enfim, as outras formas de abuso de poder. Né? Então eu acompanhei. Tivemos um colega lá fazendo a sustentação oral, mas o RESP foi de minha autoria lá em 2017, da eleição de 2016, esse caso. Então, obrigado por comentar, que foi uma vitória bem bacana que a gente teve nesse caso aí. Doutor, o nosso tempo está acabando, né? Temos 1 minutinho, 2 minutos. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Eu acho que nós vamos ter que chamar o senhor de novo aqui no decorrer da campanha para tirar mais dúvidas. É uma eleição atípica, né? Muita novidade, pandemia, processo todo eletrônico, fim de coligação, ou seja, muita coisa diferente esse 2020. Então a gente talvez tenha que estar ainda mais atento. Então agradeço as dicas valiosas que o senhor deu aqui hoje para nós. Foi uma satisfação muito grande, eu sou um apaixonado do direito eleitoral, é só me chamar que eu venho, uma grande satisfação e parabéns à Mega Soft pela iniciativa. Doutor Leon, foi uma honra estar ao seu lado e ao lado de todos os participantes que estão aí nos assistindo. É isso aí, pessoal. Até semana que vem. Um abraço a todos que nos assistiram, ao pessoal da ABA, da qual eu sou membro, que nos trouxe o doutor Fernando, que foi a convite do Carlos, presidente da ABA, meu presidente lá na ABA. Um abraço a todos que estão nos acompanhando aí. Até semana que vem.